Você já parou para pensar o que separa um leitor de aura iniciante para um leitor de aura avançado? Bom, é isso que eu vou te contar nesse vídeo e você vai descobrir se você se encaixa ali no iniciante ou no avançado, às vezes no meio do caminho. Olá, eu sou Kelly Portioli, professora de Reiki, professora do Reiki Nova Era e professora de leitura de campo energético ou leitura de aura, que é uma coisa que eu vou esclarecer aqui também nesse vídeo. Eu sou professora há mais de 15 anos, também sou palestrante e terapeuta holística. Por isso, o que eu vou te contar aqui hoje vem de um lugar de muita experiência e de muita prática também. Mas antes da gente começar, eu sinto de esclarecer uma coisa muito importante. Kelly, campo energético, campo eletromagnético, aura, campo vibracional e leitura energética fala tudo sobre a mesma coisa? Sim, tudo isso fala sobre a mesma coisa, tá? Então algumas vezes eu vou me referir aqui como aura e vocês vão se aprofundar um pouco mais à medida que vocês forem vendo meus vídeos, e algumas vezes eu vou me referir a campo energético. Bom, e agora falando sobre leitores de auras iniciantes e leitores de auras avançados, o que eu penso, né, o que eu percebo, que é o que mais diferencia ali quem está tendo o primeiro contato com esse tema e quem já entende. Quem está tendo o primeiro contato desse tema pensa muito que ler aura é ver as cores e ver as camadas da aura. E isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Mas esse é um pequenininho aspecto apenas quando a gente fala sobre esse tema de leitura de aura, leitura de campo energético. Por quê? Primeiro porque nós temos diferentes sensibilidades. E o leitor avançado sabe identificar quais são as suas próprias sensibilidades. Por exemplo, eu, como leitora de campo energético, não sou uma pessoa que sente ou percebe muitas cores. As cores não fazem muito parte do meu formato de leitura ou da minha sensibilidade, do meu tipo de sensibilidade, né? Então eu sou uma pessoa que raramente eu vou ver alguma cor assim mais forte. Acontece, mas muito pouco comparado a outras formas de leitura de campo. Então muitas vezes quando a gente fala sobre leitura de aura, o leitor iniciante, independentemente da sensibilidade que ele tenha, ele vai querer enxergar as cores da aura. E aí, imagine, esse leitor iniciante, ele não tem a sensibilidade para visualizar cores. Ele tem outros tipos de sensibilidade. Então ele vai ficar empacado achando que a leitura de aura é sobre isso e vai achar que a leitura de aura não é para ele. O que não é verdade. Gente, leitura de campo energético, leitura de aura funciona para todas as pessoas. E a gente faz isso, a gente pratica isso no nosso dia a dia sem perceber. Outra grande diferença entre leitores de auras iniciantes e leitores de auras avançados é que leitores de auras iniciantes conseguem perceber certos aspectos da aura, mas não conseguem conectar essas informações para que elas façam sentido como um todo. Então, dentro do curso de leitura de campo energético, que é uma formação que eu ofereço, eu falo muito para a gente perceber os aspectos, né, na leitura, a gente perceber como o nosso corpo inteiro interage com o campo energético que a gente está lendo. A maioria de nós espelha o nosso próprio corpo na leitura de campo energético, ou seja, a gente percebe aspectos, né, daquele campo no nosso próprio corpo. Então, se a gente sente que ali no plexo solar, que é esse chakra aqui, mais ou menos na altura do estômago, tá bloqueado, tá com uma energia mais densa, não tá fluindo tão bem, a gente acaba sentindo no nosso próprio corpo essas questões. Ou a gente sente uma dor de cabeça, ou uma fadiga, ou uma dor no dedão do pé durante a leitura. E aí o leitor iniciante, ele sente todas essas coisas, mas ele ainda não tem habilidade para interpretar o que o campo está dizendo. Então ele tem um monte de informação, mas ele não consegue conectar. Isso já é uma coisa importante, a gente perceber essas diversas informações. E a partir da prática também que eu ensino dentro do curso de leitura de campo energético, você aprende
como ter a sensibilidade de olhar como essas informações do campo funcionam juntas, né? O como que o campo conta uma história a partir dessas informações, mesmo que elas sejam super sutis, que você captou ali. O leitor iniciante também espera que a leitura de campo seja basicamente um filme que está passando na sua frente com detalhes, papapá, papapá. Ou espera que o próprio Jesus desça da terra e venha te contar ali sobre o que está acontecendo naquele campo para que ele acredite. O leitor avançado não só aprende a unir as informações, né, que se apresentaram ali no campo, mas ele aprende a confiar nas informações sutis. Ele já sabe que Jesus não vai se apresentar para ele na frente dele, pode até ser que aconteça, mas talvez seja raro, para contar as informações sobre aquele campo. Então ele aprende a ler as informações sutis, não grandes eventos, ou junta também as informações sutis com informações maiores que podem aparecer no campo para oferecer um feedback completo para a pessoa. Outra grande diferença entre o leitor de aura iniciante e o avançado é que o iniciante está constantemente duvidando de si mesmo. Ele não consegue entender e digerir a ideia de que quando você está no campo de alguém, né, quando você projetou a sua mente, você colocou um objetivo ali, centrou seu coração, trouxe a sua concentração e centrou um objetivo de agora eu vou ler o campo energético de fulano, ele ainda não tem essa confiança de saber que o que acontece ali a partir desse momento diz respeito sobre o campo do fulano. Então, o leitor iniciante ele está sempre duvidando das informações que ele recebe, dificultando muito, né? Dificultando muito o papel também da espiritualidade que está ajudando ele ali a receber essas informações. Porque pensa, a gente pede, eu quero me conectar com esse campo, eu quero ler esse campo. E aí, finalmente, quando a gente começa a receber aqueles sinais sutis, a gente começa a dizer, opa, não, isso aqui nada a ver. Não, isso aqui é meu. Ah, essa gastrite, essa queimação no estômago que surgiu agora é minha, não pode ser do fulano, porque eu não sentiria coisa assim. O leitor avançado, ele sabe que a partir do momento que ele se coloca à disposição para exercer esse trabalho, as informações que chegam até ele dizem respeito do campo. Dizem respeito ao campo. E aí entra mais um aspecto que se une a tudo isso. Por quê? O leitor avançado, ele não só sabe que aquilo diz respeito ao campo que está sendo lido e não diz respeito a ele necessariamente, como ele sabe como interpretar aquela sensação que está acontecendo ali e unir com as outras sensações. Tá dando para entender tudo isso? O leitor iniciante fica muito preso no passo a passo. Gente, eu sou a pessoa que tem pavor de passo a passo, tá? Eu tenho pavor de passo a passo porque eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito. Então, o passo a passo nem para receita na internet funciona para mim. Eu leio a receita inteira, eu sei os ingredientes que vão e eu falo, vou sentir essa receita. Eu vou sentir a massa desse bolo. Eu vou sentir trazendo comigo todas as informações que eu já tenho de todas as vezes que eu cozinhei, neste caso, e eu vou julgar por mim mesma o que essa receita precisa. Às vezes dá muito certo, às vezes não dá tão certo. Porém, qual que é a parte boa? Eu desenvolvi a minha intuição para cozinhar. Eu não preciso que alguém me diga o que fazer, eu não preciso que alguém me diga o passo a passo. Eu sei como fazer, porque eu já fiz várias vezes. E dentro da leitura de campo energético, leitura de aura, isso funciona da mesma forma. Se você é aquela pessoa que precisa que alguém te diga o que fazer o tempo todo dentro da leitura, você vai ser um leitor iniciante para sempre. Você vai ser um leitor iniciante para sempre. Por quê? Porque o leitor avançado sabe, isso é muito importante, o leitor avançado sabe que cada campo é um campo. Cada campo energético funciona de uma forma. Cada campo energético se comporta de uma forma. Cada campo energético traz uma história, traz uma personalidade.
que atua em conjunto ali com a pessoa dona desse campo energético. Então, o passo a passo não vai funcionar para todas as pessoas. E aí, você pode até ter mais ou menos um esquema, né? Por exemplo, eu tenho um passo a passo de como eu me concentro no meu coração, me projeto na leitura. Mas, se eu começo sempre pelo coração, a leitura pelo coração, e naquele dia o coração não tá me dizendo nada, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar presa nessa ideia? Não, eu vou começar por outra parte do corpo. Eu vou começar pelo frontal, pelo coronário, eu vou começar pelo pé, eu vou começar perguntando pro campo, eu vou começar projetando essa pessoa em algum lugar que facilite a minha leitura. Então, o leitor iniciante fica preso nos passos básicos e o leitor avançado sabe como usar essas informações a favor do seu próprio servir, do seu próprio trabalho. Este vídeo era para ser um vídeo curto, porém não consigo. Falo que mais que o Homem da Cobra. E agora, por último, a informação mais importante sobre o que diferencia um leitor de aura iniciante de um leitor de aura avançado. O leitor de aura iniciante não sabe respeitar os limites do campo do coleguinha. E não sabe respeitar o que aquele campo está te dizendo quando ele te diz para se afastar, para não entrar. Ele não respeita as informações do próprio campo. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai se projetar numa leitura e o nosso corpo inteiro, né? Nosso corpo, a nossa galera, a espiritualidade toda vai dizer não, aí não é um lugar para você adentrar. Esse trabalho, esse campo, né, que podem ser de diversas áreas aí, independentemente do trabalho que você faça, essa coisa aí que te propuseram não é para você fazer. Ou você vai estar dentro já do campo da pessoa e você vai querer abrir uma porta ali dentro daquele campo e você vai sentir aquele não, aí não. O leitor iniciante não sabe respeitar e acaba se colocando em situações energéticas super desagradáveis para ele e para outra pessoa, não sabendo inclusive respeitar tudo que envolve isso, porque existe uma ética clara dentro da leitura de campo energético. Tem um vídeo que eu falo pra vocês. Gente, a leitura de campo energético não é uma coisa que a gente sai fuçando dentro pra cada pessoa aí. A gente, ai meu Deus, agora eu quero ler campos e eu vou acessar o campo de qualquer pessoa que tá passando ali na rua e tal, da minha família. Gente, leitura de campo energético, um campo energético é uma coisa tão privada quanto a casa de uma pessoa, quanto o celular de uma pessoa, tá? Então a gente não fica aí pulando de campo em campo. Existem questões energéticas por trás disso também, tá? Já o leitor avançado tem aquele olhar da sabedoria, da perspicácia. Quando ele chega num campo, ou ele vai adentrar algum aspecto ali daquele campo e o campo pessoal reage em relação àquilo. Ou a espiritualidade que está acompanhando, que está guiando esse processo, reage em relação àquilo, dizendo, aí não. Esse assunto não é para você. Essa porta não é para você. Esse BO, ou esse monstro que tá aí, ou essa questão que tá aparecendo, não é para você enfrentar. Você não tem força para enfrentar essa batalha sozinha. Não entra aí nessa porta, ok? E isso não é para ser uma informação que vai te deixar com medo, leitor iniciante. Não é por isso. O que eu estou querendo te trazer aqui é: aprenda a confiar no que vem para você. Se vem uma sensação de não, é interessante aprender a respeitar o não. E você pode questionar a espiritualidade aqui, ó, que eu sempre falo, né? Conversa com os seus durante a leitura. A gente chama a espiritualidade que trabalha com a gente chama a espiritualidade que trabalha, que auxilia a outra pessoa que a gente está lendo o campo. E aí você vai ouvir um não, aí você pode perguntar por quê? Por que eu não posso ir lá? Às vezes pode vir uma sensação, uma explicação completa, às vezes pode vir só mais uma vez um reforço do não. Então, o leitor avançado sabe respeitar os limites do campo
E ele sabe também que ficar entrando, né, no campo energético de pessoas que não te deram essa autorização e não pediram para você fazer isso, tem encargos energéticos difíceis de lidar depois, né? Afinal de contas, é a mesma coisa. Eu tô passando aqui no hall no hall do corredor do meu prédio, aqui no hall do meu prédio, vi que o vizinho deixou a porta dele aberta. Vou entrar, vou dar uma espiada como que tá a casa dele, se tá organizado ou não, quais são os hábitos dele? Não vou, né? Espero que vocês não façam isso. Então, se a gente não faz isso com o nosso vizinho, se é uma invasão de privacidade, ficar entrando no campo de outras pessoas também é uma invasão de privacidade, né? E da mesma forma que se alguém tiver uma câmera ali, a pessoa pode te processar por entrar na casa dela, existem processos energéticos também, digamos, por trás disso, ok? Antes de terminar esse vídeo, eu vou dar uma recapitulada com vocês para vocês enxergarem onde é que vocês querem chegar como leitores de aura avançados. O leitor de aura avançado não somente vê a energia, ele sente a energia como um todo, interpreta a energia como um todo, conecta os pontos e consegue construir uma história por trás da leitura. Da mesma forma, ele tem uma confiança plena na própria intuição. Ele sabe que as questões que chegam até ele são questões que merecem atenção, que merecem ser investigadas, mesmo que essas informações cheguem de uma forma mais sutil. Outro ponto muito importante do leitor avançado é que ele flui com a técnica, ele não fica preso na técnica, ele aprende a receber e a lidar com a situação que cada indivíduo traz, a leitura que cada campo traz. O leitor de campo energético avançado consegue oferecer insights transformadores para as pessoas que ele atende. Ele une a leitura do campo energético com a vida prática da pessoa, ajudando que a pessoa perceba a causa dos desafios que estão aparecendo no campo. O leitor avançado também sabe respeitar os limites do trabalho, não se colocando em situações de desproteção energética. Além disso, tem um enorme senso de responsabilidade na hora de oferecer os feedbacks e também está alinhado com a ética na condução das leituras. E aí vem um ponto-chave. O leitor avançado é capaz de ler não só campos energéticos humanos, é capaz de ler campos energéticos de objetos, de situações, de relacionamentos, de empresas. O leitor avançado é um leitor completo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas para vocês, tenham trazido uma ideia de principalmente trabalhar a leitura de aura com autenticidade. Lembrem que a história de vocês como leitores energéticos, como os leitores de aura, conta na hora de fazer a leitura. A sua sensibilidade é única. O que você tem para oferecer durante uma leitura é único, é diferente do que eu tenho, é diferente do que a fulana tem. E aprender a usar essa sensibilidade é a cereja do bolo e é o que eu gosto de ensinar no curso, na formação de leitura de campo energético. Se você gosta desse tema, se você tem vontade de se aprofundar de uma forma muito construtiva e muito divertida ao mesmo tempo, porque eu falo sobre um tema maravilhoso, sobre um tema sério, mas eu não sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa descontraída. Sou professora há muitos anos, então se você gosta desse tema, se você quer aprender de uma forma diferenciada, que faça diferença na sua vida, nas suas leituras, não deixe de se inscrever no curso, na formação de leitura de campo energético. O link está aqui embaixo e você pode também deixar perguntas aqui nesse vídeo que você queira que eu responda para eu fazer mais vídeos respondendo. Um beijo gigante no coração de vocês e até mais!